Não entrou não, né? Até aqui tá tranquilo, Luciano, Samuel? Tá sim. Tranquilo? Então, o KT é o nosso, a gente pode chamar ele de coeficiente de concentração de tensão, né? Então, esse KT ele é extremamente importante para nós, em qualquer operação, em qualquer projeto, né? É esse coeficiente de concentração de tensão é que eu preciso estar atento para saber se aquele material ele vai ter uma durabilidade, né? Quando submetido a uma determinada carga, certo? E aí na outra aula, na aula da semana passada, né? Nós vimos aqui esses gráficos, certo? Esses gráficos, pessoal, são constantes. Estão vendo aqui que no interior de cada gráfico desse tem uma figura geométrica? Então essas figuras são padrões. Por exemplo, eu quero calcular a tensão numa barra chata, uma barra plana, né? Com um furo no centro. Então, qual gráfico eu vou usar? Eu vou usar esse primeiro gráfico aqui, para achar o KT. Ah, eu quero calcular a concentração de tensão numa barra plana, laminada a quente, com dois raios no meio, no centro, né? Nas extremidades. Eu vou usar essa figura. Certo, pessoal? E aqui, ó, essas figuras, esses gráficos são para tração. Estão vendo aqui o sentido dos esforços? Para a esquerda e para a direita? Então, esse aqui é tração, tração. E esse terceiro aqui, pessoal? Qual que é o esforço que está sofrendo essa barra aqui? Qual o esforço que esse material está sofrendo aqui? Ele está projetado aqui embaixo, tá vendo? Ele está em corte. E aqui ele tem duas setinhas para baixo, tá vendo? Esse M significa de momento. Então está falando que ele está sofrendo uma torção. Então ele está sofrendo um esforço de torção para cá, para baixo, né? Então ele vai sofrer aqui o quê? Uma flexão, não é isso? Essa outra figura da direita também é uma barra plana, né? Com dois raios aqui no centro, dois raios de alívio, né? E ela está em pé, né? Nós estamos olhando essa peça de frente, é uma vista frontal. Então você tem um momento para baixo, né? E um outro momento para baixo também da direita. Essa peça aqui, pelo que vocês estão percebendo, ela vai romper aonde primeiro, hein? Com esses dois esforços aí de flexão. Aonde você acha que ela vai romper aqui primeiro, Luciano? Tá certinho aí, nesse que eu mais quente. Aqui vai ter uma concentração de tensão maior, não é isso? Tá ok aqui, Samuel? Ok. Porque quanto menor a área de um corpo, e aquele esforço continua sendo contínuo, então quanto menor é o corpo, quanto menor é a área, maior vai ser a concentração de tensão. Vocês lembram lá na aula de desenho técnico que eu sempre comento do raio de concordância? Quando a gente vai usinar um eixo e a gente não pode deixar uma quina com 90 graus? Por quê? Aquela quina de 90 graus, ali no encontro das duas superfícies, né? Você tem um ponto, elas vão ser unidas por um ponto, certo? Então, aquele ponto, ele é muito pequenininho. Então, o que acontece? Você vai colocar carga num eixo. Toda aquela carga, todo aquele esforço no eixo, ele vai caminhando, aquelas tensões vão caminhando, e quando elas encontram aquele ponto, o que que acontece? É uma área muito pequena, com uma concentração de carga, de tensão muito grande. Então, o que que acontece com aquele ponto? Ele tende a se romper. Então, todo eixo que for fabricado, pessoal, se você fizer ele com as partes com ângulo de 90 graus, os pontos ali de união com 90 graus, você vai ter sempre um ponto que proporciona uma concentração de tensão muito grande, que leva aquele ponto a se romper.
Geralmente é uma das principais causas de falha em eixo, essa concentração de tensão aonde não tem aquele raio de concordância, né? Que é aquele raiozinho, aquele alívio, né? É verdade, Luciano? Então ali não tem aquele raio de concordância, você vai ter concentração de tensão. Teve concentração de tensão numa área muito pequena, é fato que você vai ter uma quebra naquele eixo, né? É o mesmo princípio desse desenho aqui, ó. Então você tem dois raios aqui no meio, né? Dois raios aqui de 180 graus, porque é metade, né, de uma circunferência. Então você vai ter uma área muito menor aqui. Quando você fizer esse momento de flexão para cá e esse para cá, você vai ter aqui em cima uma tração nesse ângulo, né, Samuel? Aqui em cima você vai ter esse corpo sofrendo uma tração e embaixo uma compressão. Esse raio de baixo aqui, né? Qual que é a tendência? É o raio de cima ir abrindo, à medida que você vai colocando esforço, vai colocando carga, né? E o de baixo vai comprimindo, ele vai fechando, certo? E aí a outra figura, né? Também é uma figura plana, né? Pode chamar aqui de um eixo ou uma chapa, né? Plana, mas aqui é mais para eixo, né? Porque nós estamos falando aqui de diâmetro, né? Aí vocês estão vendo o raio aqui? Isso aqui a gente chama de raio de concordância ou raio de alívio. Se você não tem esse raio, quanto menor for esse raio, maior é a concentração de tensão. Sendo maior a concentração de tensão num ponto, maior é a chance de haver ruptura aqui. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Ok, boa noite aí, turma. Ô, Guilherme, boa noite, tudo bom? Joia. Joia. Boa Você noite também. pegou? Ô, boa noite, Iago, tudo bom? Beleza. Beleza. Oi, Iago e Guilherme, então a gente tá dando uma repassada rapidinho aqui na última aula, tá? Para a gente Beleza. entrar aí no próximo tópico do dimensionamento. E só para comentar, pessoal, o Iago e Guilherme, vocês entraram pelo link do Skype que a Maristela mandou? Oi. Foi, só consegui entrar pelo link. Show de bola, maravilha. Que agora, toda aula nós vamos entrar pelo link mesmo. Tá? E é o seguinte, e essa aula, pessoal, a partir de hoje nós vamos gravar as aulas, tá? E aí a escola vai subir essas aulas para o site, tá? E aí quem perdeu alguma parte ou quiser continuar revisando, né, as aulas vão estar disponíveis lá no site, tá? Para vocês baixarem e assistir novamente, tá? Certinho. Beleza? Ô Guilherme e Iago, vocês pegaram até qual parte do gráfico? Esse aqui ou de baixo? Eu peguei o de baixo só. O de cima eu Só de peguei baixo. não. É. Tá. Então, o Luciano Samuel, só um minutinho, tá? Vou só dar uma repassada rapidinho aqui com o Guilherme e o Iago, tá? De boa. Pode ser? Tranquilo. Tranquilo? Ô Guilherme e Iago, a gente está só falando um pouquinho aqui, revisando a última aula, né? Que a última aula a gente trabalhou para descobrir as concentrações de tensão no material para a gente dimensionar o material, né? Então, a gente viu que a tensão máxima, né? É igual ao fator de forma, o coeficiente de concentração de tensão, né, vezes a tensão média, né? E a tensão máxima é o quê? É aquela tensão máxima que o meu material pode e aguenta sofrer. E essa tensão máxima é antes daquele limite de ruptura, que também é antes do limite de deformação contínua, né? Vocês lembram lá do gráfico tensão-deformação, né? Eu não vou especificar um material que eu vou colocar uma carga e ele vai se deformar definitivamente. Isso para mim não atende lá no projeto, né? Eu preciso ter um material que eu vou colocar uma carga, ele vai suportar aquela carga e não vai sofrer deformação e nem vai quebrar. Correto? E aí eu estou falando aqui com o Luciano e Samuel os gráficos para a gente achar o KT, que é o coeficiente de concentração de tensão. Esses gráficos são padrões, tá?
Então, cada gráfico é para uma geometria de material específica, né? Essa primeira aqui você tem um furo no centro, é uma chapa plana, né? A segunda aqui tem 2 raios de alívio nas extremidades. Então, quando eu for dimensionar o material, eu vou identificar a melhor forma geométrica, que representa aqui no gráfico, e a tensão que ele está sofrendo, né? O esforço. Esses dois aqui primeiros são tração, não é isso? Esses dois de baixo é flexão, certo? Porque é o M aqui. Eu cortei essa peça no meio e projetei ela aqui na horizontal. Então, eu estou fazendo um esforço para baixo nas extremidades, tá vendo? Então, essa peça vai sofrer uma flexão. É como se eu estivesse girando as extremidades dela, né? É a outra mesma coisa, só que ela está em pé, eu estou vendo ela pela frente. Eu estou fazendo também um giro nas extremidades. Ela vai sofrer uma flexão também. E aqui nós estamos falando de eixo, né? Aqui também é uma tração, ele está sofrendo esforço de tração. Aqui, flexão também, né? Continuamos aí com as figuras geométricas de eixo, tração. Esse aqui, pessoal, que esforço que ele está sofrendo aqui, esse eixo? Torção. Torção? Torção, pessoal? Isso. Isso aí. Torção. Tá vendo aqui, ó, o sentido da setinha do T? Então está sofrendo uma torção para frente e uma torção para trás, né? E o outro eixo aqui está sofrendo uma flexão, não é isso? Então eu estou, como se diz, puxando as duas extremidades para baixo, né? E aí, pessoal, a gente na outra aula, vocês lembram do exercício que a gente fez, né? Esse material, no final da aula, tá, pessoal? Vai para vocês aqui em PDF, todo ele, tá? Então, na última aula, até aqui tudo bem, pessoal, aí para trás? Ok. Tranquilo? Pode interromper a qualquer momento aí, tá, pessoal? Então, na última aula, a gente calculou a tensão máxima produzida no entalhe representado pelo furo de diâmetro 14. Qual que é o entalhe que a gente fez o cálculo? Foi esse primeiro aqui, ó, tá? Então, o exercício que a gente calculou foi dessa figura geométrica aqui. Essa é a mesma coisa dessa aqui. Ok? Então, na verdade, o que a gente descobriu nesse exercício? Nós descobrimos essa tensão máxima aqui, ó. Qual que é a tensão máxima? Qual que é a tensão máxima que esse corpo suporta com aquele esforço lá? Que foi um esforço de 20 kN, né? Então, a peça que nós estamos analisando e fazendo o exercício é aquela primeira peça. Então, pessoal, eu vou repassar aqui bem devagarzinho com todo mundo, tá? Mas eu vou mandar esse aqui para vocês. Porque tem um outro exercício para a gente fazer junto também, tá? Hoje ainda. Então, o que eu preciso saber no meu material quando eu vou projetar alguma coisa? Eu preciso saber da tensão máxima, né? E a tensão máxima é o quê? É o coeficiente de forma, né? Que é o KT, vezes a tensão média. Deixa eu voltar naquela figura lá, só para mostrar para vocês o que é tensão média. A tensão máxima está aqui, tá vendo? É a maior. Essa aqui é a maior tensão que esse corpo vai sofrer, com aquela carga de 20 kN. E a tensão média, até o próprio nome fala, né? É média. Então essa tensão média é a média dessas outras tensões aqui, tá vendo? Por quê? Cada partezinha aqui desse material, ele vai sofrer uma tensão diferente com essa carga de 20 kN aplicada. Então isso aqui é uma tensão média. Então a tensão máxima é o quê? A tensão máxima que um corpo suporta é o quê? É a tensão máxima igual ao KT, que é o coeficiente de forma, vezes a tensão média. Certo? Ok, pessoal? Então a tensão máxima é o KT vezes a tensão média. Então, para eu poder calcular a minha tensão máxima, a primeira coisa que eu vou fazer nessa figura aqui, primeira coisa que eu vou identificar é a tensão média, certo? E a tensão média é igual
força sobre área. Ok? Agora eu vou pedir, só para vocês não ficarem muito perdidos, eu vou pedir para vocês desenharem essa figura aqui para mim. Pode ser, pessoal? Rapidinho? Essa figura e essa aqui da lateral. Que eu vou passar umas cotas para vocês aí. Que aí vocês com o desenho cotado vai ficar melhor de visualizar. Essa área crítica que eu estou falando aqui, eu cortei essa peça aqui no meio, certo? E virei ela para baixo. Visualizaram aqui? Iago, Samuel, Guilherme, Luciano. Então eu cortei ela no meio, tá? Cortei ela no meio, né? Cortei ela no meio, peguei uma parte e virei para minha frente assim, tá ok? Ok. Todo mundo já desenhou aí? Já desenharam, pessoal? Peraí. Quando tiver um ok, dá um ok para mim, por favor. Todo mundo, por gentileza. Ok. 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 Posso passar as cotas aí, pessoal? Ô Rodolfo, boa noite. O Rodolfo entrou aí. Pessoal, posso passar as cotas? Peraí. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Rodolfo. Oi? Pode ir. Tá ok, pessoal? Ok. Ok. Ok? Ok, Guilherme? Ó, nessa figura aqui da direita, que é a área crítica, aqui embaixo, tá vendo onde eu dou com o cursor? Essa cota aqui vai ser 40 milímetros, tá? Altura 15
e o diâmetro 14, tá? Isso aqui só para vocês entenderem, uma jogadinha rápida que nós vamos fazer aqui. Ó, essa figura geométrica aí, ela tá parecendo o que para nós? Qual figura que é essa aí? Pessoal, Retângulo? é um retângulo. Então nós vamos calcular a área desse retângulo. A área desse retângulo vai ser a Diâmetro base. Oi? Peraí que eu só... ver o diâmetro é quanto? O diâmetro é 14. O diâmetro tá aqui tá no meio aqui do cursor, tá vendo que eu tô passando? Esse diâmetro aqui é 14. Então a base vai ser 40 milímetros, a altura 14. A altura 15, desculpa. Base 40, altura 15 e o diâmetro 14. Então nós vamos calcular a área dessa figura. A gente chama de área crítica. Por que é área crítica? Você tem um furo, aqui você tem uma área menor e do lado de cá também outra área menor, né? E essa área aqui é a maior, tá vendo? Então, qual que é a tendência de você ter um corpo com uma área interrompida? Esse furo, na verdade, ele é uma interrupção da planicidade da peça, né? Então, ele sofreu interrupção. Então, você vai ter uma concentração de tensão aqui nessa área, que é uma área menor, né? Então, nós vamos calcular essa área, por isso que é chamada de área crítica, tá? Então, sempre que a gente for calcular a tensão, nós vamos calcular a tensão na área crítica. A área é igual base vezes altura. Só que essa área da base aqui, ela está comprometida a ter um furo. Vocês concordam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base e vou pegar essa altura e subtrair do diâmetro. Porque tem uma área que está faltando aqui, não tem? Tem um espaço. Então, eu vou subtrair a altura dessa peça menos o diâmetro. Então, vai ficar área igual. Qual que é o valor da base? 40. 40 vezes 15 quanto? menos 14. Pera aí. Não, pera aí. A altura é 15. Pera aí, a base 40, altura 15, o furo 14. Não, Mesmo. Vai dar aqui é o 40. contrário. Não, mas não, é esse aqui, pessoal, desculpa. É eu que digitei errado aqui. Base... Não, pera aí, eu que fiz confusão aqui. É base menos Diâmetro. diâmetro, pera aí, Mesmo. vezes altura. Aí dá 390. Não. Não, é isso mesmo, Então vai ficar 40 menos 14 vezes 15. Vezes 15. Que é igual a 390 milímetros. 390 milímetros quadrados. É isso mesmo. Tá, pessoal? Desculpa aí, eu que fiz confusão aqui. Ó. É a base menos o diâmetro vezes a altura, tá? Só a ordem que eu errei. Tá ok aqui, pessoal? Então, o que acontece? A área desse retângulo a área igual a base vezes a altura. Só que eu tenho que subtrair esse espaço aqui, que é o diâmetro, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei os 15 milímetros, subtraí os 15 milímetros da base. Qual que é a base? A base é 40, certo?
e multipliquei pela altura, 15. Então, essa é a minha área, tá ok? Então, vamos guardar ela. Então, o que eu estou calculando aqui nessa primeira etapa? Estou calculando a tensão média, tá ok? Só que para eu achar a tensão média, eu tenho que achar a área, né? E eu já tenho a força. Aí, a segunda etapa, o que eu vou fazer? Eu já achei a área, vou achar agora a minha tensão média. Qual que é a fórmula da tensão média? Força sobre a área. Então, eu vou ter 20 quilonewtons, né? Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar 20 quilonewtons vezes 1000. Se eu colocar assim, todo mundo vai entender o que é? Vai, pessoal? Sim, vai. Só para entender aqui. Então, 20 quilonewtons vezes 1000 newtons vai ser igual a 20.000 newtons, tá? Então, eu vou dividir força sobre área, eu vou ter 51,28 ou 51,30, né? Newton por milímetro quadrado, ou 51,28 MPa. Por quê? 1 MPa é igual a 1 Newton por milímetro quadrado. Então, achei minha tensão média. Então, a terceira etapa, pessoal, até aqui tá legal a sequência, tá ok? Ô, pessoal, tá ok? Luciano, Guilherme, Iago, Samuel, Certinho, tranquilo? tranquilo. Então, achamos a tensão média. Então, agora nós vamos para a terceira etapa. Por quê? Eu ainda estou achando as variáveis para me achar a tensão máxima. Primeiro eu achei tensão média, né? E agora eu preciso de achar o meu KT, que é o coeficiente de forma. Por quê? A fórmula de tensão máxima é o quê? KT vezes tensão média. Então, primeiro, eu achei a área para achar a tensão média, calculei a tensão média, e agora eu vou achar o KT para calcular a tensão máxima. Então, o KT, a fórmula vai ser D sobre W, que é o D de diâmetro e W de altura, né? Que altura é essa, pessoal? Aqui, ó, deixa eu voltar lá no gráfico, só para mostrar um negócio para vocês aqui. Ó, ele está chamando de W essa altura aqui, tá vendo? Tá ok? O 40, o 40 que a gente desenhou aqui da vista em corte, aqui, ó, o 40 aqui embaixo, vocês estão vendo? Esse 40 é a altura, certo? Por que ele é a altura? Porque essa peça nós não cortamos ela aqui. Tá ok, pessoal? Ok. Tá ok mesmo? Porque é importante entender essa jogada aqui, tá? Então eu vou lá no gráfico, né? Eu tenho então D dividido por W, 14 é o diâmetro do furo, né? Aquele furo está na área crítica, 40 o W, eu achei o 0,34, que é uma variável. Essa variável é fixa, ela não tem unidade de medida. Por quê? Eu vou pegar agora o valor desse DW e vou voltar lá no gráfico, tá? Vou voltar lá naquele primeiro gráfico que a gente viu aqui dessa figura. Porque a figura que nós estamos analisando é essa, não é isso? Então, olha só. O DW, quanto que deu o nosso DW? 0,35, não é isso? 35. Isso. Então, o gráfico, o DW está aqui embaixo. Então, eu tenho 0,1, do 0,1 para o 0,2, 0,3, e de 0,3 eu caio para o 0,4. Então, o 0,35 está onde? Está aqui no meio. Por quê? É como se a gente dividisse cada espaçozinho desse aqui, ó, em 10, tá?
de 10 em 10. Então tá aqui, ó. 03, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 37, 38, 39, 040. Ok? Então é como se eu tivesse aqui de 10 em 10. Então eu achei 0,35. Eu vou pegar o mais próximo, que é o 0,3. Vou contar 5, é o meu 0,35. Vou subir uma reta até a minha curva. Quando eu chegar nessa curva, eu vou achar um ponto. Esse ponto, pessoal, eu vou traçar outra reta para a esquerda. Tá vendo aqui? Então eu parei aonde? Parei entre 2,2 e 2,4. Aqui já está de 20 em 20, não tá? Por quê? De 2 ele foi para 2,2, 2,2 para 2,4, 2,4 para 2,6, 2,8 e 3. Então, é só eu dividir aqui do 2,2 até o 2,4, dividir 20 espaços. Então, eu estou no 0,35. Meu ponto deu aqui na curva. Vou achar aqui, vou estar bem no meio, não vou? Olha só, visualmente, eu vou estar bem no meio entre 2,2 e 2,4. O que pode estar entre 2,2 e 2,4? 2,3. 2,3. Esse é o meu KT. Esse é o meu coeficiente de forma para essa forma geométrica. Ok? Então eu já achei o meu KT. Tá tranquilo aqui, pessoal, para achar o KT? Tranquilo? Então eu achei o meu KT, né? Agora eu vou para a quarta etapa. Eu vou calcular a tensão máxima na extremidade. Na extremidade daquele entalhe, na extremidade do furo, né? Deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal, rapidão. Pessoal, até aqui tá tranquilo mesmo? Qualquer coisa a gente volta aí, viu? Tá? Pessoal, aqui é 0,35, tá? Eu que digitei errado aí. Ok? Então a quarta etapa eu vou calcular a tensão máxima. Eu já tenho o meu KT e já tenho a minha tensão média, né? Então agora é só eu jogar na fórmula. O meu KT vezes a tensão média. Eu vou achar 117,94 newton por milímetro quadrado ou 117,94 MPa. Ou como é 117,94, eu posso arredondar para 118, certo? Agora um dado curioso, que é bem legal a gente analisar nesse exercício, é o seguinte. O que significa essa tensão máxima? Significa que pela presença daquele furo na chapa, provocou uma tensão 2,3 vezes maior que a tensão média. É só vocês pegarem lá a tensão média, 51,28, multiplica aí 51,28 vezes 3, vezes 2,3. Vai dar 117,94, certo? Então, o que significa? Pelo simples fato de ter aquele furo ali, a tensão naquela parte, aqui, ó, o simples fato de ter o furo, a tensão aqui nessas duas partes, na lateral do furo, foi 3 vezes maior, só pelo fato de ter esse furo. Então, que conclusão que a gente pode chegar, pessoal? Quanto menor for o furo aqui, o que vai acontecer com o material? Pessoal, quem pode me ajudar aí?
Então vamos pensar o seguinte: quanto menor for o furo aqui nessa chapa, o que que vai Mais, acontecer? Ah, mais po- difícil de quebrar? mais difícil de quebrar. E isso significa, deixa eu voltar lá, vai ficar mais resistente. Por quê? Quanto menor for o furo, maior vai ser a tensão máxima, certo? Que aquela peça vai suportar. Ok, pessoal? Então, olha só por ter a presença do furo na chapa, provocou uma tensão 2,3 vezes maior que a tensão média. A tensão média é 51,28. Se você dividir 51,28 por 117, você vai achar o 2,3, certo? Que é o coeficiente de forma, né? Então, o que acontece? Quanto mais eu vou diminuindo o diâmetro daquele furo, eu vou aumentando a área da peça e a peça ficando mais resistente. Então, quando a gente for lá na área, lá na chapa, é um parafuso de 5 milímetros, eu não acho um de 5 milímetros, e falo assim, eu vou furar isso aqui, vou reabrir o furo, vou colocar um de 10. O que vai acontecer, pessoal? Fatalmente você vai ter uma concentração de tensão maior, porque a área ao redor do furo diminuiu, né? E você vai ter uma tensão média maior. Eu não sei te falar agora o valor, porque nós vamos ter que calcular, né? Vamos ter que calcular a peça, calcular o diâmetro do furo, a área, né? Mas automaticamente você vai ter o quê? Uma concentração de tensão maior e com certeza essa chapa vai perder resistência. Porque você vai continuar aplicando as mesmas cargas daquela peça quando ela tinha um furo de 5 milímetros e agora ela vai continuar recebendo uma carga igual à anterior, só que com a área menor, para um furo de 10, né? Então, pessoal, se não tem o parafuso correto para colocar, por favor, vamos evitar de colocar um furo maior para colocar um parafuso maior também, né? Porque você vai estar aumentando a região onde vai ter uma concentração de tensão maior. Ok aqui, pessoal, até aqui, tranquilo? Então, se eu tenho uma O- peça e o projeto foi para um furo de 5 milímetros, eu posso aumentar esse furo de qualquer jeito, pessoal? Não, tá doido. Não. Pode não? Que isso, é? É verdade, não pode, né, pessoal? Então, o projeto ali foi para 5, é porque alguém calculou essa tensão máxima, alguém tinha uma tensão média, então ela foi para 5, não foi para Tem 8, a para tolerância 10. também, né? É a tensão máxima, Guilherme. Então, fala assim, a tolerância é Né? só máxima. Isso. A tolerância à tensão máxima. Então, o que que ele está falando aqui? Que para uma peça com diâmetro de 14, a tensão máxima é 117. 117,94 MPa. Passei aqui. Ok? Para aquele diâmetro de 14, a tensão máxima é essa. Se eu for lá e falar assim, rapaz, eu tenho parafuso só de 1 polegada aqui, vou furar esse aqui, vou abrir para 1 polegada. O que vai acontecer? Essa sua tensão máxima vai lá para o alto, né? Ok? Essa tensão Professor, máxima, essa tensão. Oi, Iago. me explica de novo o diâmetro e a altura, é o 14 e o 40? Aqui na figura, É. ó, nós cortamos essa peça aqui, Uhum. certo? Aí eu deitei ela. Não, vou fazer melhor aqui, Iago. Vamos cortar essa peça aqui, ó. Vou cortar ela aqui, ok? Imagina um queijo aqui, eu cortei ele.
Aí eu peguei essa parte de cá, da direita, e virei ela para cá. Aí você vai olhar ela de frente. É só porque aqui eu representei ela deitada, tá? Uhum. Mas aqui, ó, corta ela aqui. Corta ela aqui em cima. E pega essa parte agora que você cortou e vira ela para sua frente. Aí você vai ver esse rachurado aqui, ó. Vai ver o rachurado. E aonde não está rachurado é o furo. Aí eu estou vendo aqui um retângulo. Para eu calcular a área de um retângulo é o quê? A área é igual a base vezes a altura, certo? A base é 40 milímetros. Oh, desculpa. A base é 15 milímetros. É porque aqui ficou ao contrário. É porque aqui é o seguinte, eu falei que 15 milímetros era a altura, né? É como se tivesse essa peça virada, né? Ela tivesse É, eu cortei ela a aqui, vertical, né? eu Aham. cortei ela aqui ou aqui, ó. Uhum. Certo? Aí eu vou ver, esse aqui é o interno dela, é o rachurado, ó, é o interno dela, certo? Tá ok aqui, pessoal? Qualquer coisa pode me ajudar aí, tá? Então esse aqui é o interno, aqui é o furo, né? Eu cortei e vou visualizar aqui o furo, aonde não está rachurado. Então a fórmula é base vezes altura. Só que dessa área toda aqui, eu tenho que subtrair esse espaço aqui do furo, porque está faltando, você concorda aqui, ó? Esse furo aqui não tem massa, né? Ele não tem material, é um furo passante, que eu posso enfiar um parafuso ali e não tem material. Então, dessa área toda aqui, ó, eu tenho que subtrair esse espaço vago. E é o que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou pegar a base menos o diâmetro, que eu vou subtrair aqui. Ó. O diâmetro é 14, né? A base é 40 milímetros, certo? Ok? Até Não, eu aqui? entendi isso. É, o que eu não entendi é a outra parte. É a parte do diâmetro, que é Aham, 14, e a altura, certo. que é 40. Deixa eu mudar aqui, então vai ficar melhor para A vocês. terceira Espera aí. etapa que Deixa eu eu mudar aqui. divido. Ó, aqui, ó, onde tá a espessura, que eu estou chamando isso aqui de espessura, tá? Eu vou mudar, vou colocar altura para vocês. Altura, tá? Vou chamar aqui de base, ok? Ó, diâmetro 14 tá aqui, certo, Iago? Certo. Ok? Aí eu cortei essa peça, eu cortei ela aqui ou aqui. Aí ou eu virei ela para cá ou eu virei ela para frente, né? Aí, vamos imaginar aqui, meu celular, ó. Meu celular aqui, tá vendo ele? Uhum. Não, não tô vendo não. Tá com a tela do. Tá, deixa eu mudar a tela aqui. Tá fosco, né? Vou mudar aqui. Tomada, tirar instantâneo. Ok. Tá vendo o celular aqui? Tá vendo agora, Iago? Aham. A peça tá aqui, ó. A espessura dela é isso aqui, ó. Que eu tava chamando. Tá vendo? Não, isso aí eu entendi isso aí. Eu tava chamando de espessura. Agora eu coloquei lá como altura. Aham. Aí eu volto ela aqui, aí eu corto ela aqui agora. Ou aqui, ó. Certo? Vou cortar ela aqui, ó. Vou cortar ela aqui no meio. Aí eu vou cortar ela. Aqui, ó. Imagina que a minha mão aqui apaga o celular que eu cortei. Aí eu cortei e fiz assim com ele, ó. Certo? Aí, essa altura aqui é 40. Só que lá no desenho que eu coloquei no caderno, eu fiz assim com ele, ó. Eu deitei. Ok, Iago?
Não, não, eu entendi Não? isso aí. A dúvida minha não é essa, não. Desculpa, deixa eu voltar A lá. dúvida minha é a terceira etapa Desculpa, do peso. desculpa. Essa É, aqui? é a Essa aqui. altura, né? Que é 40 e o diâmetro que é o Que é o, 14, né? isso, o diâmetro é o Essa furo que é a aqui. dúvida minha, Ok. de Aqui, como ó. que achou, né? Aham. Ok. Não, entendi. Não, então, Iago, ó, o D é o diâmetro, ok? Que, O W é só você vir aqui na figura, ó. Aonde que está o W aqui nessa figura? deixa eu ir lá. É embaixo dos 0,4 aqui, né? Não, aqui é a fórmula, TW, né? É, Mas eu falo assim, ó, aqui na figura aqui dentro, onde está o W aqui? Deixa eu maximizar a tela, que eu acho que está pequena vocês aí. Melhorou agora? tá. Melhorou. Aqui, ó, o W está aqui, tá vendo? Ah, tá. Aqui é W e aqui é o D, ó, tem um Dzinho aqui dentro, tá vendo? Então, esse gráfico, você tem que fazer o quê? O D dividido pelo W. O W na nossa figura, eu vou cotar ela lá, acho que vai ficar melhor para vocês. Todo mundo desenhou aquela peça lá, não desenhou? Sim. Faz um favor para mim então, pessoal, aqui ó. Nessa peça aqui, vocês vão colocar aqui, vocês já colocaram 15, 40 e o 14 aqui, né? Coloca nessa aqui para mim, ó, 40 aqui, ó, por favor. 40 aqui. 40 e 40 aqui embaixo também. Só para a gente não esquecer. Então, Iago, o que a gente tem que fazer? Esse exercício você vai fazer sempre calculando e indo no gráfico, porque agora, por exemplo, a nossa peça está cotada. Aí você tem que agora pegar o gráfico e olhar para o gráfico e falar o seguinte: puxa vida, aonde que está essa altura aqui? No seu desenho lá embaixo do exercício. Aí é 40. Então, ele é o seu W, tá? Uhum. Entendeu mesmo, Iago? Ou ficou ainda meio Não, confuso entendi. do jeito que eu expliquei aqui? Deu para entender. De verdade mesmo, cara? Aham. Pode perguntar, viu? Não tem problema Não, eu não. entendi. Ele é 40 nos, Quatro em cantos. todos os lados, né? Isso. Uhum. Na verdade, pode considerar uns quatro cantos. Então é o seguinte, essa figura aqui, ó, a gente tem que olhar para a figura. Porque assim, ó, vai ter figura um pouquinho maior, um pouquinho menor. Aí você vai ter que olhar o formato da figura. É uma figura com a descontinuidade. Isso aqui a gente chama de descontinuidade, tá? Tá, pessoal? É uma figura com um furo no centro e sofrendo esforço de tração. Então eu tenho que ir lá nos gráficos. Aí eu vou olhar para os gráficos e falar o seguinte: qual dessas figuras mais se assemelha à nossa? Opa, essa figura, porque ela está sofrendo um esforço de tração, né? E aí eu vou olhar para a figura. Qual que é o diâmetro aqui dessa descontinuidade? É 14. Opa, qual que é o W dela? Qual que é a altura dessa peça aqui? É 40. Então eu vou ter que achar o DW, que é o D dividido pelo 40. Mas nós vamos fazer mais, tá, Iago? Vamos fazer mais exercício. Vai ficar Professor, mais claro ainda. então, só Opa! deixa eu ver se eu. Deixa eu só ver então se eu entendi. Aham. A altura da peça é 40 em todos os lados, né? Isso. E esse 15 milímetros é a altura do corte, né? Do É, diâmetro, né?
Deixa eu voltar aí. Você corta ela, né? Isso. Você deixa ela de lado, né? É a altura É, ali da, es- é, a espessura, né? Igual você colocou aí é agora. espessura, porque assim, ó, na verdade, eu tô olhando a peça de frente, eu tô olhando essa peça aqui, né? Uhum. Então ela tem uma altura, né? Porque é o seguinte, Thiago, essa peça, ela tem uma altura aqui. Se eu virar ela, qual que é a altura dessa peça? Agora. É aqui, 40. não é? É aqui. Então, o que que acontece? Eu peguei aqui, que eu achei que ia ficar mais fácil visualizar, colocar ela deitada. Mas se eu pegar essa peça nessa posição que está aqui meu celular, a altura dela está aqui, não é? Nesse sentido, certo? Sim. Aí eu pego essa peça, eu viro ela aqui, ó. Qual que é a altura dela agora? É essa aqui, não 40. é? Uhum. Então, se você cortar ela aqui e projetar na horizontal, essa altura vai ser, continua sendo essa, né? Uhum. Agora, se ela está aqui, eu corto ela no meio e deito ela, a altura continua sendo essa aqui ainda. Tranquilo aqui? Tranquilo, Iago? Tranquilo. Não, eu entendi. Né? É só porque vai depender do jeito que você escolheu o corte aqui, se foi na vertical, na horizontal, né? Certo. Então ela está aqui, eu cortei ela aqui, vou projetar ela assim. Ela está assim, eu cortei, mas eu devia ter cortado ela aqui também, ia facilitar mais, Iago. Foi um Não, erro meu, tá? mas Tá? deu pra, deu Vocês pra me desculpem aí, entender bem. Não, tá tranquilo. porque se eu corto ela aqui, ela ficar mais fácil de visualizar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar dessa área essa descontinuidade. Eu tirei essa descontinuidade, que é o quê? Justamente o diâmetro. Então, eu resolvo essa continha primeiro, que é o 40 menos o 14, vezes a espessura, né? Que como a peça está deitada, eu chamei de altura, mas é espessura mesmo. Vou para a segunda etapa, acho a tensão média, né? Aí eu vou achar o DW, que aí eu tenho que ir lá para o gráfico, olhar qual que é a figura que mais se assemelha à minha do exercício, né? O qual que se assemelha mais à figura do meu projeto. Acho o DW. Achei o DW, eu vou calcular a tensão máxima. Essa tensão máxima é qual? É a tensão máxima que a minha peça suporta com aquela carga, ok? Então, se eu tenho uma descontinuidade de 14 milímetros, eu vou ter uma tensão máxima de 117 no ponto específico lá, aonde ela vai romper. Se eu reduzo o diâmetro, eu vou ter uma tensão máxima menor, vocês concordam? Por quê? Eu vou reduzindo a descontinuidade, eu vou ter uma tensão média mais equilibrada. Ok, pessoal? Então, consequentemente, eu vou ter uma peça mais resistente. Ok até aqui, pessoal? Ok. Tranquilo? Bom, aí, pessoal, outro exercício que eu queria fazer com vocês é o seguinte, já é um exercício um pouco mais longo, que eu vou fazer o seguinte, eu vou converter esse material em PDF agora e já vou mandar para vocês ir dando uma olhada. Aí na próxima aula nós vamos resolver ele junto. Mas qual que é o objetivo desse exercício? É a gente agora, bom, eu já sei calcular a tensão média, já sei calcular a tensão máxima, né? Só que Sim. agora eu preciso descobrir o seguinte, qual que é o material que eu vou usar? Né? Eu vou usar qualquer material? Não. Então agora eu vou começar a especificar o material. Então já é uma outra fase do projeto. Nós já vamos agora descobrir todas as variáveis para eu selecionar o material adequado para o meu projeto. Então vamos imaginar aqui um material indicado para uma peça, né? Submetido a uma carga de tração de 120 kN, né? As dimensões indicadas são raio de arredondamento, deixa eu apagar isso aqui, raio de arredondamento, né?
A peça que nós vamos analisar é essa aqui, pessoal. O raio de arredondamento é esse aqui, ó. A gente pode chamar de raio de arredondamento, ou raio de concordância, ou raio de alívio, tá? Raio de alívio de tensão. Então, esse raio vai ter 5 milímetros. Ele vai ter um E, que é uma espessura, tá, Iago? Esse E é aqui, ó. Essa espessura da peça, tá vendo? Uhum. Ele vai ter 15 milímetros. O B vai ser 50 milímetros. É B, só que aqui tá D. Lá embaixo eu vou explicar a vocês por quê, tá? Aqui é D e aqui também é D, tá? Depois eu vou explicar por quê. Então o B vai ser 50 e o B maiúsculo vai ser 60. O B maiúsculo é esse lugar do Dzão maior aqui, tá? Então o primeiro passo, nós vamos calcular também a tensão média, né? Deixa eu converter esse material aqui. Pessoal, me dá só um minutinho que eu vou converter esse material aqui em PDF e já vou mandar para vocês, porque vai ficar mais fácil a gente fazer ele juntos. Então agora nós já podemos projetar alguns materiais, né, pessoal? Ó, já foi no Skype de vocês, tá? Chegou aí? Chegou, pessoal? Luciano, Guilherme, receberam aí, Iago, Samuel? Mandou aqui no grupo, aqui no Foi, no WhatsApp. Skype? Foi. Não, mandei no WhatsApp. WhatsApp do Deixa eu grupo. olhar. Ah, tá. Chegou aqui. Chegou? Deixa eu mandar pro e-mail aqui. Maravilha. Então, nesse exercício, para a gente poder selecionar o material, nós vamos ter que passar por todo o caminho também, né? Nós vamos achar a tensão média, né? Que é força sobre área. E a área crítica, né, pessoal? Qual que é a área crítica para nós ali? É a área aqui onde tem esse raio, né? Porque olha só, eu estou tracionando aqui, né? Estou tracionando aqui e tracionando aqui. A área crítica para nós vai ser aqui, ó, né? A minha tela está compartilhada ainda, pessoal? Tá? Tá? Uhum. Beleza. Então, deixa eu pegar aqui. Então, eu vou achar a tensão média primeiro, né? Que é a força sobre a área. A área crítica vai ser o quê? Vai ser o meu B, né? Vai ser o meu Bzinho aqui, vezes a espessura, certo? Ok? Ok. E vou achar uma área de 750 milímetros. A minha tensão de tração lá são 120 quilonewtons, eu vou transformar para newtons, né? Vou dividir então a minha força sobre a área e vou achar a minha tensão média. Ok? Ok. Só colocar um sinal de igual aqui,
Só dar um saltinho aqui. Para não ficar confuso. Ok. O segundo passo, eu vou achar o meu KT, que é o meu coeficiente de concentração de tensão. Como é que eu vou achar o meu KT? Eu vou lá nos gráficos de novo. Vou lá naqueles primeiros gráficos e vou achar qual que é a figura que mais se assemelha à nossa. Qual dessas figuras aqui mais se assemelha à nossa? Não é essa Essa aqui? de baixo aí. Uhum. Não é essa aqui? Olha Isso só, mesmo. aqui, né, onde está mostrando aqui, ó, o Dzinho, o D maiúsculo e o raio aqui de concentração de tensão, o raio de alívio, né? Ok? Aí eu vou voltar lá. Ah, peraí, vamos parar aqui nessa primeira. Aqui, ó. O RD está aqui embaixo, tá vendo? O RD está aqui embaixo e o KT está aqui do lado. Então eu tenho que achar o meu KT nesse gráfico. Só que para eu achar o meu KT, a fórmula é R sobre D. Qual que é o meu Rzinho aqui? Meu raio de arredondamento, ou raio de concordância, ou raio de alívio? É 5 milímetros. E o meu Dzinho aqui é o meu B, tá? Ok? O meu B é igual ao meu D minúsculo, certo? E esse B maiúsculo é igual ao meu B, é igual ao meu D maiúsculo. Então a fórmula é o R minúsculo, né, que é o raio de arredondamento, dividido pelo D minúsculo. O meu D minúsculo é 50 milímetros. Tá vendo aqui, aqui ó, 50 milímetros. Então 5 por 50 é igual a 0,1. Ok até aqui, Guilherme? Samuel, Rodolfo? Por que o raio meu é o 5? Porque eu já dei ele aqui no exercício, tá vendo? Ah, tá. Ah, certo, certo. É que eu não tinha visto, então. É, o raio de arredondamento é igual a 5, que é esse raio aqui, ó. Aham, entendi. Eu já dei ele, tá? E Certo. essa altura aqui, que é o D minúsculo, 50. é o 50. E essa altura aqui, que é o D maiúsculo, é o É o B, 60. que é o Uhum. 60, tá? Isso aí eu já dei. Então eu achei aqui o meu RD 0,1, certo? E aí, Iago, para eu calcular ainda o coeficiente KT, eu tenho que achar o, o D maiúsculo pelo D minúsculo, ok? Qual que é o meu D Uhum. maiúsculo? 60 e o D minúsculo 50. Dividido um pelo outro, eu vou achar 1,2. Aí eu vou pegar agora o 0,1 e o 1,2, vou lá no gráfico, de novo. Deixa eu aumentar aqui. Ó, tá vendo essa curva aqui? O D maiúsculo dividido pelo D minúsculo é para eu escolher qual dessas curvas eu vou utilizar. O R sobre o D deu quanto mesmo? 0,1, não foi? 0,1. Isso. Ele está aqui então, 0,1, tá vendo? O meu D sobre W, D maiúsculo sobre W, deu quanto? 1,2. 1,2. Então, olha só, 0,1 e o D maiúsculo sobre o D minúsculo, que é 1,2. Aonde que está o 1,2? Está entre 1,10 e 1,5, não é isso? Está Uhum. onde? Ó, eu vou subindo aqui, ó, 0,1, que é o R
minúsculo sobre o D minúsculo. Eu vou subindo. Aonde que vai estar 1,2? Vai estar aqui, ó. Certo? Certo. E olha só. Vamos pegar essas curvas aqui, ó, Iago, Samuel, Guilherme, Luciano e Rodolfo. 1,02, essa é a primeira curva. Depois tem 1,05, 1,10, tá vendo? Eu vou subindo aqui, ó. 1,10, aí vou contando. 1,15, 1,2, aí vou 1,25, vamos contando de 5 em 5, né? Aí eu vou até chegar a 1,5, só que o meu D maiúsculo sobre o D minúsculo é 1,2. Então eu comecei aqui, ó, 1,10, 1,15, 1,2 ou 1,20, né? Vai dar aqui minha curva. É como se eu tivesse uma curva passando aqui, ó, no 1,2, certo? Depois eu vou pegar esses gráficos, vou imprimir ele e vou traçar essas curvas aí para a gente entender. Então eu vou pegar 0,1 até 1,2, tracei um ponto, vou ter no meu KT. Qual KT que eu achei? 1,8. Então é como se eu tivesse traçado o Iago, o Guilherme, Samuel, Luciano e Rodolfo. Eu vim aqui, ó, 0,10, achei uma curva passando aqui no 1,2 e achei um ponto entre a curva e a reta na vertical. Tracei um ponto, vim aqui no KT, achei 1,8. Achei 1,8, agora eu posso calcular a minha tensão máxima. Então eu vou ter KT de 1,8 vezes a tensão média. A minha tensão média aqui não foi 160? Uhum. Então eu achei minha tensão máxima. 1,8 vezes 160, que foi 288 MPa. Beleza, eu calculei minha tensão máxima, só que eu ainda não resolvi o exercício, que eu ainda estou precisando achar o material que eu preciso para fabricar essa peça. Então eu preciso de ir para uma quarta etapa, que é achar o coeficiente de segurança, tá? Eu vou passar rapidinho aqui. Para selecionar o material nessa aplicação é necessário determinar o fator de segurança conveniente para esse caso. Considerando que o componente desse exemplo será submetido a uma carga estática, aí ó, eu queria que vocês gravassem isso aqui, ó, carga estática. Então quer dizer que essa carga está parada e ela está sofrendo um esforço gradualmente. Então é o seguinte, ela está parada e eu estou tracionando ela de forma gradual, né? Eu não estou dando um arranco, tipo assim, de repente eu ligo a máquina e aplico 120 kN, não. Ela está Ela vai e parada. volta, né? Não, eu digo assim, ó, ela tá fixada num ponto, Aham. só Não, que eu entendi. tô. Mas eu falo assim, a força, ela vai e volta, né? Isso. E ela vai gradual, ela não vai de uma vez, não. Ela começa com Certo. 1 kN, com 2, com 3, até chegar a 120, né? Não é Por que que um assim, tranco, né? não é um De arranco, uma. não é um tranco de uma vez? Certo. E por que que essa informação é importante? Nós vamos encontrar ela num outro gráfico lá embaixo, numa outra tabela, tá? E essa carga é aplicada de forma gradual, né? E, e rever conforme a definição de coeficiente de segurança. Isso aqui depois eu vou voltar com vocês lá, mas era só para a gente rever o coeficiente de segurança. O que que significa coeficiente de segurança, tá? Coeficiente de segurança é uma variável que eu vou utilizar no meu projeto para eu aumentar a margem de segurança daquele projeto, para ele não romper antes de uma condição que eu predeterminei, né? Então é só para a gente relembrar aqui o coeficiente de segurança, o que que significa, né? E por que que nós precisamos dessa informação? Que nós vamos usar essa tabela aqui embaixo. Aqui embaixo, pessoal, coeficiente de segurança definido o seguinte, por fatores,
Por exemplo, fator A, fator B, fator C e fator D. Cada fator desse, ele vai abranger uma gama de materiais. Por exemplo, fator A, ele vai abranger aqui peças forjadas, temperadas a óleo, aço níquel, peças de ferro fundido, aço carbono. E esse valor vai ser de 1,2 a 2, certo? Isso aí vai depender da condição. Por exemplo, esse nosso material está sofrendo uma carga gradual e ele está estático, ele está parado. Então, essas informações vão ajudar a gente a avaliar aqui. Por exemplo, olha só, o fator B, a nossa carga é estática, tá vendo? Então, nós vamos usar qual? Nós vamos usar o fator B, porque é carga estática. Qual que é o valor que nós vamos usar? 1, certo? E ela não é uma carga alternada, então ela é uma carga estática, então o valor que nós vamos usar aqui é 1. C, ela é uma carga constante, uma carga gradual, tá vendo? Então o valor que nós vamos usar é o 2. O D, nós vamos considerar para esse exercício o material dúctil, tá? Então vai ser um valor de 1,5. E aí, para eu calcular o coeficiente de segurança, que é o CS, eu vou multiplicar os fatores A, B, C e D. Então, olha só, A é 1,5 ou 1,2, por quê? Eu vou considerar aqui que esse material é uma peça forjada, temperada a óleo, tá, pessoal? O B, isso aqui já é uma variável que a gente já foi dado, tá? O B vai ser uma carga estática, eu vou usar 1, né? O C é uma carga gradual, eu vou usar 2. E o D eu vou considerar um material dúctil, 1,5, tá? Eu vou multiplicar um pelo outro, eu vou achar 2,25. Esse vai ser meu coeficiente de segurança. Ok, até aqui, pessoal? Tranquilo mesmo? Então, essa tabela, pessoal, ela é a tabela que nós vamos usar ela sempre. Depois eu vou pegar essas tabelas, vou imprimir todas, eu vou colocar todas num local só, para a gente não ficar indo e voltando. Mas toda vez que eu for calcular um exercício para definir o material, para calcular a tensão média, calcular a tensão máxima, eu vou ter que usar essas tabelas, tá? A tabela para especificar o coeficiente de segurança. Então, para eu achar o coeficiente de segurança, eu tenho primeiro que entender o fator, que são 4, né, que é o fator A, B, C e D. Vou ter que entender cada caso do fator que mais se aplica à minha condição de trabalho. E eu defini, por exemplo, o fator B, a minha carga lá vai ser estática, ela vai estar fixa, então eu vou usar o fator 1, vou usar o valor 1 do fator B. Não, essa carga vai ser dinâmica, ela vai ter uma variação. Não, então eu vou usar o fator B com o valor 2, tá? Então, pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma repassada nesse exercício resolvido, tá? Ao longo dessa semana. E na quarta-feira que vem, nós vamos resolver eles juntos. Esse e mais um, tá ok? Beleza. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Qualquer dúvida ao longo da semana, ele tá todo resolvido aqui, tá? Qualquer dúvida aí ao longo da semana, pode mandar o WhatsApp, que a gente vai trocando a ideia. E por último, essa tabela aqui, eu vou pedir para vocês, esse aqui, ó, é a tensão limite, é a tensão máxima que esse material vai suportar. Aí eu queria que vocês escolhessem aqui qual que vai ser o material mais adequado para a gente usar. Ok?